Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O Hit Notícias Mundo está no ar. E o laboratório AstraZeneca, que produz uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford, pediu autorização condicional para o imunizante junto à Agência Europeia de Medicamentos. A informação foi divulgada pelo órgão regulador. A vacina da Pfizer, em parceria com o laboratório alemão BioNTech e da farmacêutica americana Moderna, já receberam aprovação condicional. A Agência Europeia de Medicamentos declarou que vai acelerar a avaliação da nova vacina e que a decisão sobre a autorização pode ser divulgada até 29 de janeiro. Para isso, os dados apresentados sobre qualidade, segurança e eficácia devem ser suficientemente sólidos e completos. E a Inglaterra abriu 7 grandes centros de vacinação na última semana. A iniciativa faz parte dos esforços para conter a disseminação da nova cepa que está sobrecarregando os hospitais. O Reino Unido é o país mais afetado da Europa e vem enfrentando um aumento dos casos. Montados em estádios de futebol e uma pista de corrida de cavalos, os centros estão localizados em cidades como Londres, Newcastle, Manchester e Bristol, que recebeu a visita do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. É uma corrida contra o tempo, porque vemos a ameaça que nosso sistema de saúde enfrenta. A pressão, a demanda em unidades de terapia intensiva, a pressão por leitos ventilados, até mesmo a falta de oxigênio em alguns lugares. E temos que nos concentrar no que todos nós precisamos fazer juntos para combater a doença. Cada centro deve vacinar milhares de pessoas por semana. Novas instalações serão adicionadas em breve, incluindo farmácias que começarão a oferecer a vacina ainda esta semana. O governo espera receber doses suficientes para mais de 12 milhões dos 56 milhões de ingleses até meados de fevereiro. Começando com as pessoas com mais de 80 anos de idade e com os profissionais da saúde, mais de 1.200.000 pessoas já foram vacinadas na Inglaterra e mais de 1,5 milhão em todo o Reino Unido. O país tem enfrentado uma onda avassaladora de infecções desde a descoberta em dezembro de uma nova cepa de coronavírus aparentemente muito mais transmissível do que as anteriores. Os hospitais estão à beira da saturação e as 4 nações que compõem o país, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, se encontram em confinamento total pela 3ª vez. O plasma pode reduzir o risco de Covid-19 grave se usado precocemente. Um estudo realizado na Argentina mostrou que o tratamento funciona se administrado até 72 horas após o início dos sintomas. Um estudo realizado pela Fundação Infante na Argentina, publicado recentemente no The New England Journal of Medicine, mostrou que o plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid-19 pode evitar o agravamento da doença em idosos, mesmo se administrado em poucos dias após o início dos sintomas. A pesquisa foi realizada com 160 idosos com idade média de 77 anos. Ainda participaram do estudo pessoas entre 65 e 74 anos com comorbidades como diabetes e hipertensão. Todos foram recrutados nas primeiras 72 horas da doença. Os voluntários foram divididos em 2 grupos. Um recebeu tratamento à base de plasma e o outro placebo. O plasma foi retirado de pessoas que tiveram Covid-19 e já apresentavam teste negativo para a doença. Cada doador era capaz de fornecer plasma necessário para atender a 3 pacientes. Os voluntários que receberam o tratamento com plasma apresentaram 48% menos chance de desenvolver quadros respiratórios graves. No estudo, também foi observado que quanto mais grave foi a doença entre os doadores, melhor era o desempenho do tratamento, com proteção chegando a 73%. A conclusão é que o tratamento pode reduzir os casos de internação e, por consequência, mortes. A terapia é indicada principalmente para idosos e pessoas com comorbidades.
E uma mutação presente em algumas versões do coronavírus pode afetar a eficácia das vacinas. E ela não é encontrada na variante inglesa. Chamada de E484K, essa mutação é carregada por variantes que surgiram na África do Sul e mais recentemente no Brasil e no Japão, mas não pela variante inglesa, cuja expansão mundial está nas manchetes. Segundo Ravi Gupta, professor de microbiologia da Universidade de Cambridge, essa mutação é a mais preocupante de todas em termos de resposta imunológica. A E484K parece capaz de reduzir o reconhecimento do vírus pelos anticorpos e, portanto, sua neutralização. As variantes são versões diferentes do coronavírus original que aparecem com o tempo devido a várias mutações. O fenômeno é normal na vida de um vírus porque as mutações ocorrem quando ele se replica. Diante do surgimento de novas variantes, vários laboratórios garantiram que seriam capazes de fornecer rapidamente novas versões de suas vacinas se necessário. Enquanto isso, a Irlanda passou em questão de semanas de um dos países mais eficazes na luta contra o coronavírus para o de maior taxa de transmissão do mundo. Este pequeno país de 5 milhões de habitantes registrou apenas 2.397 mortes por Covid-19 e a forma como enfrentou as duas primeiras ondas da pandemia foi bastante elogiada. Mas um terceiro tsunami de infecções preocupa. O país adotou um novo confinamento para tentar conter o avanço da doença. E um soro de cavalo desenvolvido por cientistas argentinos para o tratamento da Covid-19 já está disponível para o uso hospitalar e por organizações de saúde do país sul-americano. Mais uma esperança na luta contra a pandemia do novo coronavírus. O governo argentino anunciou que o soro equino hiperimune desenvolvido para o tratamento da Covid-19 vai estar disponível a partir desta segunda-feira para uso hospitalar. Organizações de saúde do país sul-americano também vão ter acesso ao medicamento. O estudo clínico do soro começou em setembro em pacientes de 18 hospitais que desenvolveram a doença nas formas moderada a grave. De acordo com a Imunova, laboratório onde o soro foi desenvolvido, o medicamento é indicado para pacientes que pioram sem desenvolver a própria resposta imunológica a tempo. O fornecimento de anticorpos pela imunoterapia passiva impede a proliferação viral e dá ao paciente tempo para desenvolver as próprias defesas, evitando a inflamação respiratória generalizada causada pela doença. O tratamento é baseado em anticorpos policlonais equinos, obtidos pela injeção de uma proteína recombinante do SARS-CoV-2 nos cavalos. A proteína é inócua para os animais, mas faz com que gerem uma grande quantidade de anticorpos neutralizantes. O medicamento apresentou resultados positivos na redução da mortalidade em cerca de 45%. A Argentina registra mais de 1.700.000 casos de coronavírus, com quase 44.500 mortes, em uma população de 44 milhões. Uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde, encarregada de investigar a origem da Covid-19, chegou na última quinta-feira na cidade chinesa de Wuhan. A visita é um tema delicado para a China, preocupada em descartar qualquer responsabilidade na pandemia, que já causou 2 milhões de mortes no mundo. Prevista inicialmente para a semana passada, a viagem foi adiada por problemas nas autorizações de entrada necessárias. Os membros da equipe vão ter que respeitar uma quarentena de 2 semanas no território chinês. Em paralelo, a China anunciou esta semana a primeira morte por Covid-19 em 8 meses, enquanto o país tenta frear novos surtos com restrições impostas em diferentes regiões. E mudando de assunto, a segurança na capital americana está sendo reforçada para a posse do presidente eleito Joe Biden em 20 de janeiro. Um exército de agentes de segurança foi mobilizado. As medidas de segurança foram adotadas depois da violenta invasão do Congresso, que deixou 5 mortos e inúmeros detidos. As autoridades locais pediram às pessoas que evitem comparecer à cidade no período do evento,
Para colaborar com o pedido, a plataforma de aluguel de casas Airbnb anunciou que vai proibir as reservas em Washington para as datas próximas à posse. A empresa vai impedir que novas reservas sejam feitas na área de Washington durante esse período, bloqueando essas reservas. De acordo com as investigações sobre a invasão ao Capitólio na semana passada, que deixou 5 mortos, alguns agitadores que participaram dos incidentes ficaram em propriedades alugadas no Airbnb. Diante da possibilidade de novos protestos de apoiadores do presidente Donald Trump, os residentes da cidade pediram aos moradores inscritos na plataforma para não alugarem suas casas durante a posse de Biden. A prefeita de Washington, Muriel Bowser, também pediu aos visitantes que ficassem em casa. O opositor russo Alexei Navalny, que atualmente se recupera na Alemanha após ter sido vítima de envenenamento em agosto, anunciou que vai retornar à Rússia. Ele acrescentou que comprou uma passagem em um voo comercial. Em agosto, Navalny, militante anticorrupção e inimigo declarado do Kremlin, sentiu-se mal em um avião que saiu da Sibéria. A aeronave fez um pouso de emergência na cidade russa de Omsk, onde o ativista ficou hospitalizado por cerca de 48 horas antes de ser transferido em coma para a Alemanha. O opositor conseguiu se recuperar e 3 laboratórios confirmaram envenenamento por uma substância neurotóxica do tipo Novichok, concebida por especialistas soviéticos para fins militares. Desde que saiu do coma, Navalny acusa o presidente russo Vladimir Putin de ordenar seu assassinato. No final de dezembro, uma investigação foi aberta na Rússia contra ele por suposto gasto para fins pessoais de doações recebidas no valor de mais de 4 milhões de dólares. A legislação russa prevê uma pena de até 10 anos de prisão por este delito. E a última semana no cargo de secretário de Estado americano tem sido movimentada para Mike Pompeo, que acusou o Irã de ser a nova base de operações da Al-Qaeda, além de anunciar novas sanções a autoridades iranianas e uma recompensa por informações sobre um membro da rede jihadista. A declaração foi dada uma semana antes de deixar o cargo, durante um discurso no Clube Nacional de Imprensa em Washington. Al-Qaeda has a new home base. It is the Islamic Republic of Iran. A Al-Qaeda tem uma nova base. É a República Islâmica do Irã. Com isso, a criação perversa de Bin Laden está pronta para ganhar força e capacidades. Precisamos reconhecer e enfrentar isso. Na verdade, temos que derrotar isso. O secretário de Estado americano ainda afirmou que, ao contrário do Afeganistão, quando a Al-Qaeda se escondia nas montanhas, agora ela opera sob a vista grossa da proteção do regime iraniano. Com a declaração, Pompeo pediu mais pressão internacional, qualificando a suposta aliança como uma força maciça para o mal por todo o mundo, mas não chegou a pedir uma ação militar. Pompeo defendeu a linha dura contra o Irã, incluindo restrições que devastaram a economia do país persa. Ele anunciou novas sanções a várias autoridades iranianas e uma recompensa de 7 milhões de dólares por informações sobre um membro da Al-Qaeda que acreditava estar no Irã. O chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif, rejeitou as acusações. Em uma publicação no Twitter, Zarif chamou de patética a maneira como Pompeo deixa o cargo ao fim da administração Donald Trump. O ministro das Relações Exteriores iraniano afirmou que todos os terroristas vieram dos destinos no Oriente Médio favoritos de Pompeo, referindo-se à Arábia Saudita. Proteger os profissionais da saúde do contato com a Covid-19 tem se tornado um desafio em todo o mundo. Na China, nação berço da doença, robôs vêm ajudando nessa empreitada. Na cidade de Shenyang, no norte do país, braços robóticos coletam material da garganta dos pacientes para testes do vírus. A máquina, que é controlada à distância, tem sido de grande ajuda na campanha de testagem em massa do regime de Pequim na região. Após a Covid-19 aparecer no final de 2019 em Wuhan, a China tem conseguido manter o vírus controlado. Mas, recentemente, o saldo oficial de infecções aumentou.
embora ainda seja muito inferior aos registrados fora do país. As autoridades chinesas costumam relacionar os surtos recorrentes às cepas do vírus que circulam no exterior, sugerindo que podem ter ressurgido na China com o retorno de viajantes ou em embalagens contaminadas de alimentos importados. E as dúvidas seguem assombrando os Jogos Olímpicos de Tóquio. Os organizadores negaram que esteja marcada uma reunião para fevereiro sobre um eventual cancelamento do evento esportivo previsto para julho deste ano. As Olimpíadas seriam em 2020, mas foram adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus. O diretor-geral do comitê organizador, Toshiro Muto, garantiu que eram informações falsas referindo-se às especulações da imprensa japonesa. Segundo jornais locais, o Comitê Olímpico Internacional deve discutir em fevereiro se os Jogos Olímpicos serão realizados ou não. Na semana passada, o Japão declarou estado de emergência em Tóquio e suas regiões limítrofes, devido ao aumento do número de casos da Covid-19. A medida reforça o ceticismo da opinião pública em relação aos Jogos Olímpicos. Em uma pesquisa da agência Kyodo, 45% dos entrevistados japoneses se manifestaram favoráveis a um novo adiamento dos Jogos e 35% pela anulação definitiva. O Japão deve começar as vacinações contra a Covid-19 após o final de fevereiro. Para encerrar, olha só essa história. 20 cachorros treinados da Força Aérea do Sri Lanka participaram de uma cerimônia de formatura. É isso mesmo, o grupo de graduandos vai trabalhar no Aeroporto Internacional do país, onde vão usar as habilidades caninas para farejar e ajudar a detectar drogas e explosivos. Os peludos se apresentaram ao lado dos treinadores com uma beca amarela. Durante a cerimônia, alguns aproveitaram para mostrar as habilidades e dar show de simpatia em frente às câmeras, enquanto outros querem apenas tirar uma soneca. Estamos investigando a detecção de drogas e explosivos e sabemos que isso é uma ameaça neste país. Os entorpecentes chegam por vários meios. Acredito que usando esses cães poderemos erradicar muitos dos problemas no aeroporto. Os animais foram importados da Holanda e altamente treinados para exercer a função. E agora vão ajudar a aumentar a segurança no país. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.